Bom, é sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui na frente. Como eu sempre falo, eu aprendo muito com vocês. E sempre dá um friozinho na barriga também, porque eu sinto que eu sou um aluno ensinando quem realmente sabe, né? Mas enfim, eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 2. É uma passagem bem conhecida, Mateus 2, a partir do versículo 1. Lá diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Deus, eu também te peço perdão, Pai, porque a gente não tem noção, a gente não tem o temor que a gente deveria ter, Pai. Quando nós abrimos a tua palavra, Deus, são as tuas palavras, Pai. É o próprio Senhor falando. A tua palavra, Deus, diz que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ó Deus. Que pode dividir juntas e medulas, ó Deus, e que é capaz de discernir as nossas intenções e os nossos pensamentos, ó Deus. Como ela nos machuca muitas vezes, ó Pai. Mas também como ela nos cura, Pai. É como um bisturi, muitas vezes, ó Deus, que vem remover o nosso tumor maligno, ó Deus. É assim que eu enxergo a tua palavra, Deus. É ela que nos santifica, Pai. A tua palavra é a verdade, ó Deus. É ela que nos santifica, Deus. Que a gente possa ter esse temor quando a gente for ler a tua palavra, Deus, for ouvir a tua palavra, Pai. É o próprio Deus falando, Deus. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê graça agora, Pai, para que eu venha expor, ó Deus, de maneira honrável e digna a tua palavra, que eu não venha distorcer, Deus. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto ele é muito conhecido, ele é sobre o nascimento de Jesus.
E eu queria destacar alguns pontos aqui. Jesus nasceu em Belém e apareceu uma estrela no céu indicando aonde Jesus tinha nascido, aonde o Messias tinha nascido. E esses magos, eles viram a estrela. Eles viram essa estrela. Eu tentei pesquisar, tentei ler sobre esses magos, quem eram esses magos, e tem muita pouca informação. É um mistério. Apenas fala que eles eram gentios, vindo do Oriente. Eu estava lendo alguns comentários e falam que provavelmente ele era caldeu, babilônico ou persa. Eles não eram judeus, eles eram realmente gentios. E é interessante que na cultura pagã ali, né, persa, babilônica, eles mexiam muito com a astrologia. Eles liam o futuro, através das estrelas, eles olhavam para o céu e através disso eles eram guiados. E Deus ali, eu acredito que se revelou da maneira que eles pudessem entender, que os magos pudessem entender. Culturalmente fala os 3 reis magos, mas não tem base nenhuma para falar que eles eram reis, e também não tem base nenhuma para falar que eram apenas 3. Só falam que eram magos. Não falam quanto, não falam. Deduzem que é 3 por causa dos 3 presentes, mas enfim, não dá para saber. E eu acredito que Deus ali se comunicou com eles da maneira que eles poderiam entender, e eles se guiaram, foram até Jerusalém e começaram a perguntar: onde está o rei dos judeus, que ele nasceu? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E acredito que isso causou um pouco de rebuliço ali em Jerusalém, porque todos estavam, os israelitas estavam, os judeus estavam esperando o Messias, o rei, que vinha para redimir o povo de Israel. O povo de Israel estava dominado pelo povo de Roma. Eles estavam esperando esse rei, esse libertador. E acredito que causou um grande rebuliço ali. E chegou até os ouvidos do rei Herodes. Herodes, ele era um rei, ele era um governante ali, colocado para governar por Roma, no caso, pelo Augustus, né, pelo imperador de Roma, para governar, para manter a ordem ali. Ele não era judeu, não era alguém judeu, mas ele conhecia os costumes judeus, ele sabia que existia essa promessa que o Messias ia vir, que o rei ia vir para restaurar o reino de Israel. E ele, chegando nos ouvidos dele, esses boatos que o rei tinha nascido, o Messias tinha nascido, a Bíblia fala que ele alarmou-se. Ele ficou alarmado com isso. Então ele chamou esses magos na presença e falou, viu? Aliás, ele chamou os escribas, né, os mestres da lei, e falou, viu, aonde que é para nascer o Messias? Aonde está escrito na lei que o Messias ia nascer? E os escribas, no caso fala, lá em Belém, da Judéia, né, o versículo 6 aqui. Para que se cumpra as escrituras que está lá em Miqueias 5:2. Era uma profecia que o Messias ia nascer. Isso está em Miqueias 5:2. Então Herodes chamou esses magos e falou, viu, vai lá. Chamou eles em secreto, né? Viu, quando apareceu a estrela, perguntou para eles, quando apareceu a estrela, eles responderam. E então ele enviou esses magos para Belém, falando, olha, vai lá, descobre onde o menino está, descobre o paradeiro desse menino, do Messias, e vem falar comigo depois. Vem falar comigo depois, porque eu também quero ir adorar o Messias. Bom, os magos chegaram lá em Belém e presentearam o menino Jesus com mirra, incenso e ouro. Na cultura pagã também isso era um presente que se dava para quem nasceu para governar. Não tem nada muito de misterioso, que tem gente que fala, não, porque o incenso representa que ele era Deus, o ouro porque ele era rei, a mirra porque era uma profecia que ele iria morrer, enfim, né? Não acredito que tenha nada disso não, mas era um costume dar esses presentes para um príncipe que nasceu. Eles tinham esse costume.
Enfim, eles trouxeram incenso, ouro e mirra para Jesus, porque eles já sabiam, por causa da estrela, que esse menino era alguém especial, era um rei. Saindo dali, eles foram avisados, a Bíblia fala que por divina advertência, para eles não voltarem para falar com Herodes. Porque Herodes não queria adorar o menino, mas sim matá-lo. Herodes não queria adorar o rei. Então, por divina advertência, eles tomaram outro caminho, foram embora, não falaram nada. E José também. José, o pai de Jesus, também foi avisado por um anjo, em sonho, a Bíblia fala, né? Apareceu um anjo em sonho, e falou, olha, foge para o Egito porque Herodes quer matar ele. Foge para o Egito. Então ele fugiu para o Egito. E mais uma profecia foi cumprida aqui. Lá em Oséias 11:1 está escrito que do Egito chamei o meu filho. Mais uma profecia sobre quem era o Messias estava se cumprindo. Então Herodes, ele viu que foi iludido pelos magos, ele se enfureceu. E ele decretou ali uma lei que todas as crianças de menos de 2 anos de idade, ao redor de Belém, teriam que morrer. Porque ele estava na expectativa que nessa matança ele matasse também o Messias, o rei. E mais uma profecia foi cumprida aqui em Jeremias 31:15, que fala: ouvi-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Raquel está se referindo à matriarca de Israel, a mulher de Jacó. Está se referindo a ela. Enfim. Por que Herodes, ele queria tanto matar o menino Jesus, queria tanto matar o Messias, o rei? Qual que era o sentimento que ele tinha para ter essa disposição? Bom, imagina você. Ele era um rei, ele governava. E vem alguém e fala, viu, nasceu o rei de Israel. Nasceu um menino que irá governar Israel. Para quem estuda história, para quem gosta de história, sabe que quando para um outro rei de outra dinastia, de outra família dominar, o outro rei, a outra dinastia, a outra família, tem que morrer. Normalmente é tomado à força. E Herodes, ele não é um nome, tá, gente? Ele é só um título aqui. E era passado de pai para filho, o mesmo nome. Né? Se você continuar lendo, aparece outro Herodes, que não é esse mesmo Herodes, que matou João Batista. É o filho desse Herodes. Então era um título que passava de família por família. Então, para essa família perder o reinado, ela teria que morrer. Ela teria que ceder o lugar. Pelo menos. Se não cedesse, teria que morrer. Herodes sabia, né, que o Messias ia vir, e ele se alarmou por causa disso. Ele não queria perder a sua posição de rei. Ele não queria perder a glória que ele tinha. Por isso, ele tentou matar o menino Jesus. Foi por causa disso. E essa palavra falou muito comigo primeiramente. E a primeira vez que eu preguei numa igreja foi em 2014, né? Faz pouco tempo. Foi lá na minha cidade, Arthur Nogueira. E a primeira vez que eu preguei, eu recebi muitos elogios. Todo mundo na igreja no final do culto veio, deu um tapinha nas minhas costas, falou, nossa, você pregou muito bem, que legal. E aquilo começou a me encher. Eu comecei a gostar disso. Comecei a gostar de receber elogio, de estar aqui na frente. Mas com a intenção errada. E eu lembro, foi num domingo de noite que isso aconteceu, que eu preguei na minha igreja. Na segunda-feira eu fui orar, fui ler a Bíblia, fui ter meu tempo de devocional e Deus não falou nada comigo. Parecia que alguma coisa estava de muito errado.
passou segunda-feira, terça-feira, a mesma coisa, fui orar, fui ler a Bíblia e parece que eu estava falando, não passava do teto, parece que eu lia e não... Enfim, Deus não estava falando. Aí na quarta-feira eu fui orar e falei, olha Deus, tem uma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado comigo? Eu estou em pecado? E Deus me levou a esse texto. E Ele falou para mim que todas as vezes que eu estou aqui na frente, esperando receber elogio, esperando receber reconhecimento dos homens, tomando a glória que é dele, não minha, eu estou agindo como Herodes. Porque é o mesmo sentimento que Herodes teve. É o mesmo sentimento. E depois da queda, eu tenho percebido, eu tenho lido através das Escrituras, que todos nós temos um pouco de Herodes. Todos nós. Todos nós agimos como Herodes muitas vezes. Sabe, nós somos Herodes quando buscamos demais a aprovação dos homens. Nós somos Herodes quando preocupamos demais com a nossa imagem, buscando não pecar. Sabe quando a gente busca não pecar? Não por temor a Deus, mas para não perder a nossa imagem diante dos outros? Nós estamos agindo como Herodes, tomando a glória que não é nossa, mas é de Deus. Nós somos Herodes quando nós não damos a nossa túnica, quando uma pessoa vem e leva a nossa capa. Quando nós não viramos o rosto para esbofetear do outro lado, quando batem no nosso rosto. Porque nós impedimos as pessoas de verem Jesus através da nossa vida. E de dar glórias a Deus por causa disso. Nós agimos como Herodes, porque nós não queremos perder a nossa posição. É eu que governo minha vida. A glória é minha, não é de Jesus. Nós somos Herodes quando queremos mostrar conhecimento, sabe? Só para se autopromover. Não para a glória de Deus. Quantas vezes, eu já perdi as contas, eu estou no meio da sala de aula, aí eu falo sobre um assunto, aí eu levanto a mão e, eu sei. Aí eu comento alguma coisa para acrescentar, aí vem aquele sentimento. Nossa, mandou bem, hein? Estou agindo como Herodes quando eu faço isso. A glória é de Deus. Nós somos Herodes quando nós pregamos, cantamos, tocamos um instrumento ou de alguma forma servindo a igreja e com isso esperando reconhecimento, esperando receber elogio. E não fazemos para a glória de Deus, mas para ter esse reconhecimento. Isso é tão sutil na nossa vida que a gente nem percebe. É tão sutil, sabe? Eu não preciso puxar da minha memória como que eu era há 3, 4 anos atrás, como eu era há um mês atrás. É só lembrar, há 20 segundos atrás, esperando que vocês gostem do que eu esteja falando, e dane-se. É para a glória de Deus, não é para a minha glória. Isso é tão sutil no nosso coração. E a gente tem que matar Herodes em nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mas a queda que fez isso com a gente. Foi a queda. Qual que é o objetivo principal da criação? Você já parou para pensar qual que é o objetivo para que você foi criado? O objetivo para que o planeta Terra foi criado, para que o universo foi criado, enfim, para que tudo existe foi criado? Você já parou para pensar por quê? Eu já vi muita gente falando que Deus nos criou para relacionarmos com Ele. Eu acredito que isso está implícito, sim, mas não é a finalidade última. Sabe? Já existia a Trindade ali, sabe? Já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E acredito que já tinha muita comunhão ali. Ele não precisava nos criar para ter comunhão. Acredito sim que isso está implícito, mas não é a finalidade última. Pelo menos não que eu vejo na palavra de Deus. Em Romanos 11:36, é um versículo muito conhecido. Lá diz assim. Eu vou abrir vários textos
Se vocês quiserem só ir anotando, depois abrem, eu acho que vai ser melhor, porque a gente vai abrir bastante a Bíblia. Se quiserem acompanhar, enfim. Lá diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outro texto, lá em Isaías 43. Isaías 43, versículos 6 e 7. Aqui é uma profecia, Deus falando através de Isaías sobre a nova aliança. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. E aos que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Mateus 10, 36. Outro texto também. Aliás, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu acho esse texto muito forte. Vocês já pararam para pensar no impacto que isso teve? É que a gente lê e a gente já tem noção que Jesus era Deus. Mas imagina uma pessoa vir e falar, viu, se você não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe e o seu filho, você não é digno de mim. A gente tem noção que Jesus é Deus, mas imagina isso soando no ouvido das pessoas naquela época. Com certeza, se fosse hoje, a gente perguntaria, né? Nossa, quem que é esse egomaníaco? Quem que é esse cara que quer receber glória só, que quer ser amado mais que todos, que quer ser adorado, venerado? Outro texto que mexe bastante comigo é João 17. A oração sacerdotal. É muito conhecido esse texto. Aqui, para quem não sabe, eu vou explanar um pouquinho. Foi a oração que Jesus fez pelos discípulos e para todos aqueles que iriam se converter. Jesus orou por você e por mim quando estava aqui na terra. Opa. Depois a gente limpa. Jesus orou por todos que iriam se converter e pelos discípulos. E olha como ele começa a oração. Versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, começando uma oração por mim, por você, pelos discípulos, ele começa: Pai, glorifica o teu Filho. Glorifica o teu Filho. Quem que é esse egomaníaco que fica pedindo glória? Por que ele fica pedindo glória? Esse cara é Jesus. E ele é Deus. Deus nos criou para a sua própria glória. Foi para isso que ele criou eu e você. Jesus, a gente estava tendo módulo de muçulmano, até o Carlos falou isso lá na escola. Jesus, ele se preocupa muito com a glória dele. Deus se preocupa muito com a glória dele. Ele ama a glória dele. Se você olhar no Velho Testamento, vários textos falam: olha, eu não vou destruir Israel por amor do meu nome. Eu vou fazer Israel vencer por amor do meu nome. É Deus falando. Por amor do meu nome eu não vou fazer. É justo isso? É um sentimento egoísta?
Isso é amor, ele ter nos criado para a sua própria glória? Bom, vamos falar de justiça um pouco. Deus seria injusto se ele não se autoglorificasse. Se ele não considerasse aquilo que existe de mais valioso, que é ele mesmo, como algo de mais valor. Ele seria injusto se ele fizesse isso. Certo? Se ele é o ser que existe de mais valor, ele tem que se valorizar e tem que agir de tal forma, como se ele fosse, na verdade ele é, o ser de mais valor. Então é justo sim, ele criar tudo para a glória dele, ele fazer tudo para a glória dele. Isso é amor? Olha, Deus se autoglorificar é um ato de amor sim, eu vou explicar por quê. Eu estava lendo, escutando uma pregação, enfim, eu não lembro onde eu vi esse exemplo, mas mexeu muito comigo. Uma filósofa ateia, ela falou que o momento que ela se lembra onde ela mais teve felicidade foi quando ela estava na frente do Grand Canyon e viu aquela paisagem linda. E ela não sabia explicar por que ela era assim. Aquilo que mais trazia felicidade para ela era o belo, era a perfeição. E eu acredito que nós somos criados assim. Nós só somos plenamente satisfeitos quando a gente bota o nosso olhar, quando a gente bota o nosso coração em algo belo. E eu não falo de aparência física aqui só, não. Não é só isso. Mas não existe nada mais belo do que o próprio Deus. Não existe nada mais perfeito do que o próprio Deus. Não existe nada que traga mais felicidade para a gente do que o próprio Deus. Então ele manifestar a sua glória, ele fazer tudo para a glória dele, na verdade é um ato de amor, sim. É um ato de amor. Pela gente. A Bíblia fala que ele é um manancial de águas vivas, que ele é o pão da vida. Quem tomar dessa água não vai mais ter sede, quem comer do pão não vai mais ter fome. Se ele não se mostrar como alguém glorioso, então ele não está amando a gente. Então é um ato de amor, sim. Ele fazer tudo para a glória dele. Lá em Salmos 16, 11, diz que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A gente não vai ser completo se a gente não botar o nosso coração em Deus. Se Deus não estiver entronizado no nosso coração. Infelizmente, a queda acabou com isso no nosso coração. Eu estava lendo um comentário de um historiador chamado Flávio Joséfo. E ele comentou o Antigo Testamento segundo os costumes judeus. Ele não era um cristão, ele não era um convertido, mas ele comentou quase todo o Velho Testamento. E ele comentando Gênesis, quando o homem caiu e Deus perguntou: onde estás? Eu creio que todo mundo conhece essa passagem. O homem caiu e Deus perguntou: onde estás? Na cultura judaica, e até hoje eles acreditam assim, que essa pergunta tem uma conotação assim: por que você não veio me ver? Por que você não tem mais prazer na minha presença? É essa conotação que tem essa pergunta. Onde estás? Por que você não veio me encontrar e veio se alegrar na minha presença? Deus perguntando para Adão. A queda, ela tirou Deus do nosso coração. Ela destronou Deus do nosso coração. Foi isso que a queda fez com a gente. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Estou parafraseando um pouco aqui, mas é mais ou menos isso. E se a gente cumprisse só esse grande mandamento e o primeiro, o resto seria consequência. Sabe, a gente costuma definir pecado como mentir, não pode mentir, como algo só exterior. Eu não posso roubar, eu não posso adulterar,
A gente costuma definir pecado só como algo exterior, não interior. Mas a verdade é que, se a gente amasse a Deus desse jeito, nós não faríamos o resto. Nós não roubaríamos, nós não mentiríamos, enfim. Toda a consequência do pecado. E Deus foi destronado do nosso coração. Lá em Jeremias 2, Jeremias 2 foi um trecho da Bíblia que chamou muito a minha atenção e que para mim só autoafirmou essa linha de pensamento que eu estou tendo. Jeremias 2, versículo 12, diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe, aqui Deus não está falando, viu? O povo pecou por ter roubado, por ter mentido, por ter adulterado. Deus está falando, o povo pecou porque ele me abandonou. Ele abandonou eu, que sou a fonte de águas vivas, que sou digno de toda a glória e que sou aquele que pode mais trazer felicidade, aquilo que existe mais de precioso, e começou a cavar cisterna que não retém água. Começou a botar a sua felicidade em coisas que não satisfaz de verdade. Não satisfaz. Enfim, colocando para a nossa vida, como a gente faz isso, muitas vezes, né? Como Deus não é o alvo da nossa felicidade, como Ele não é o Deus de fato da nossa vida, como a gente não ama Ele, como Ele deveria ser amado. E João Calvino, um dos pilares da Reforma, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é verdade. Tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que dá mais prazer do que Deus, é um ídolo. É um ídolo. E o reino de Deus veio para entronizar novamente no nosso coração Jesus, Deus. Essa é a finalidade do reino de Deus. O resto é consequência, gente. O resto é consequência. Sabe, questão de justiça social e tantas outras coisas que o reino de Deus traz junto. Mas a finalidade mesmo é restaurar a Deus no nosso coração. É dar glórias a Ele e não mais buscar glória para a gente mesmo. Essa é a finalidade última do reino de Deus. É restaurar o trono de Deus no nosso coração. E o reino já está entre nós, e quem é convertido já tem o reino dentro dele, e essa luta é até Jesus voltar, né? Entre o reino dos homens e o reino de Deus. Entre o meu reino, entre eu buscar a glória para mim, do que dar glória para Jesus. Isso a gente vai lutar pro resto da nossa vida. Tá, mas quais são os perigos de não cumprirmos o propósito real para que fomos criados? Eu já comentei aqui que o propósito real para que a gente foi criado é para glorificar Ele. E quais são os perigos de não viver de tal forma? Quais são os perigos? Em Lucas 6, 26, acredito que é um perigo muito grande que Jesus expõe aqui. Lucas 6, 26. Lá diz assim: ai de vós, aqui é Jesus falando, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, ai de nós, quando nós buscamos a aprovação e o louvor dos homens, só. E não procuramos glorificar a Deus. Não procuramos só buscar glorificar a Deus e que
isso seja a nossa motivação. Ai de nós, quando nós queremos ser elogiados, aprovados pelos homens só, por todos os homens. Porque assim procederam os pais, no caso dos israelitas, com os falsos profetas. Se você buscar ser aprovado, ser glorificado, buscar a glória dos homens, ser elogiado pelos homens, você corre um grande risco de se tornar um falso profeta. Você corre um grande risco de adulterar o evangelho, de não trazer o evangelho na íntegra para ser glorificado e exaltado. Porque o evangelho, gente, o evangelho ele é ofensivo, não tem como. Ele é extremamente ofensivo para nós, para o nosso ego. É chegar e falar, viu, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender, vocês merecem o inferno. E Deus fez por vocês, Deus trouxe Jesus e Ele morreu no seu lugar. E só através disso você é salvo, não pelos seus méritos. Isso é extremamente ofensivo para mim, ao meu ego. Mas é a verdade. E muitas vezes a gente não vai ser elogiado por isso, a gente não vai ser aprovado por trazer a verdade. A gente não vai ser. Sabe, a gente olha na história da igreja, quantos foram apedrejados, morreram, enfim, de tantas formas, assim, violentas, enfim, né? Quantos foram rejeitados por trazer essa mensagem ofensiva. Mas que é o evangelho, que a gente não deve negociar. Se a sua motivação for buscar elogio, você corre um grande risco de se tornar um falso profeta. Outro risco muito grande está lá em João 5:44. Aqui é Jesus falando também para os judeus, para os fariseus, para os mestres da lei. Lá diz assim: como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como vocês podem crer? Significado: não dá para crer. Se vocês procuram a aprovação, a glória dos homens. Eu, refletindo nesse texto e refletindo no contexto, Jesus pregando para os israelitas, para os judeus, aqueles que estavam esperando o Messias, estavam esperando o cara que ia vir redimir Israel. Ali tinha fariseus, mestres da lei, os caras que, aos 8 anos de idade, eles já tinham decorado a Torá inteira. A Torá são 5 livros primeiro da Bíblia. Eles tinham tudo isso na ponta da língua. Dos 8 aos 12 anos, eles estudavam os profetas menores, os maiores, salmos, enfim. Eles estudavam isso, dos 8 aos 12 anos de idade. Então não tinha ninguém. Eu acredito que no nosso meio não existe alguém que saiba mais do Velho Testamento, que saiba mais das profecias, de como era o Messias, do que essa galera. Do que os judeus, do que os fariseus, do que os saduceus. Não existe para mim. Aqui no nosso meio, gente que saiba mais. Eles decoravam, eles recitavam de cor. E Jesus ali cumprindo todas as profecias, ele estava ali cumprindo todo o roteiro que o Messias iria cumprir. Estava na cara que Jesus era o Messias para eles. Só que eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei, que Jesus era o esperado. Por que eles não viam? Porque eles buscavam a glória dos homens. Eles buscavam aprovação. Eles buscavam ser elogiados, aprovados. Por causa disso. Você corre um grande risco de se tornar um incrédulo, de seu coração ficar endurecido, se você fica buscando a aprovação dos homens.
você corre um grande risco de não ouvir mais a voz de Deus, de não enxergar mais Deus nas situações, de não o próprio Jesus aparecendo na sua frente e você não reconhecer que Ele é. Se você fica buscando a aprovação dos homens, se você fica buscando o elogio, a glória. Outro texto também que me chama muito a atenção é Romanos 1. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram. Em outra tradução está trocaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está argumentando aqui que a ira de Deus ela se revela do céu, porque não tem como as pessoas não verem que existe um Deus. Não tem como, através da criação, dá para entender que existe um Deus. E esses homens, no caso aqui, são todos os homens, na verdade, né? É o que nós somos sem ser convertidos, na verdade. Não tem desculpa de não glorificar a Deus. E aí, aqui a Bíblia fala que a ira de Deus se revela porque eles não glorificaram Deus como Deus. E por causa disso, várias coisas aconteceu, várias consequências. Deus ele entregou o homem às suas paixões. E é interessante que no versículo 26 e 27, para mim, flui a origem da homossexualidade. Aqui está a origem da homossexualidade. É quando você troca a glória de Deus, é quando você não dá a glória de Deus para Deus. E você começa a adorar outras coisas. E o nosso maior ídolo é a gente mesmo. E não tem nada mais parecido do que eu mesmo, do que um homem, alguém do mesmo sexo. Para mim, aqui a origem da homossexualidade está exposta. É por causa disso que acontece. Eu conheço pessoas que têm dificuldade nessa área, que lutam com essa área, enfim.
não é um caso perdido, não é um pecado imperdoável. Existe esperança, sim, se você mantém longe do seu próprio ídolo e se afasta, como todas as pessoas, normalmente. Mas essa é uma das consequências de não dar glória a Deus. E aqui no 28 ele fala de outras consequências. Por causa disso, os homens são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo. Enfim, tem uma lista aqui grande. Anotem aí, depois vocês leem. Mas é isso que acontece. Esses são os perigos de não dar glórias a Deus. De não cumprir aquilo para que a gente foi criado. Que é para glorificar a Deus. Todas as nossas atitudes devem glorificar a Deus. A gente deve carregar esse sentimento. Tudo é para a glória de Deus. A gente perde o nosso norte, a gente perde o nosso foco, nosso propósito. E como diria o gato do filme Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho é caminho quando a gente não tem um destino. E é isso que acontece com o homem. Ele perde o norte quando ele não vive para a glória de Deus. E por causa disso está tão deturpado. Por causa disso a humanidade, o mundo está do jeito que está. Porque Deus foi destronado do coração da humanidade. Ele não é mais aquilo que a gente dá glória. Ele não é mais o objeto da nossa glória. Como que deve ser a nossa conduta, então, em relação a tudo isso? Como que a gente deve agir? Bom, eu separei alguns outros textos e alguns exemplos. Lá em Apocalipse 4, para mim, é muito forte esse texto. Aqui é uma visão que João Batista está tendo da sala do trono de Deus. E ele começa descrevendo Deus, o seu trono, como ele é. Depois ele cita mais 4 seres, enfim, eu vou ler aqui. Mas é uma visão de João, do trono de Deus, da sala do trono. Ele começa falando: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, ou seja, para a sala do trono, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse alguém é Deus. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. De trono saem relâmpagos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia, quando está voando. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero destacar nesse texto esses 24 anciãos. João conta que na visão dele tinha um trono e do lado 24 tronos,
nesses 24 tronos estavam sentados 24 anciãos. A Bíblia não fala quem são. Existem especulações, falam que 12 desses 24 são os discípulos e 12 são pessoas do Velho Testamento, mas é apenas especulação, não dá para dizer quem são. E eles estão sentados, tem uma coroa de ouro na cabeça, e eles pegam essas coroas, levantam e depositam aos pés do trono de Deus, e reconhecem que Deus é digno e Senhor. Enfim, dão glórias a Deus. Eu acredito que essa deve ser a nossa motivação em relação a tudo isso. Sabe o título que você carrega? Não sei. De formação, enfim. Eu não sei. Quem você é, os dons que Deus te deu, o reconhecimento mesmo que você recebe dos homens. Você deve depositar essa coroa, esse título, nos pés de Deus. E ter entendimento que isso é graça de Deus. Que você só tem esse dom, você só tem esse talento, você só tem essa informação, porque Deus concedeu isso a você, é graça. E reconhecer todos os dias da sua vida que isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus e não para a sua glória. Você é pela graça, você não é por si só. Você não é pelos seus méritos, mas é pela graça. Essa deve ser a nossa motivação. A partir do momento que a gente começa a se ensoberbecer, achando que isso é nosso e não vem de Deus, a gente está agindo como Herodes e não como esses 24 anciãos que depositam nosso título aos pés do trono de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Quando nós recebemos elogio, reconhecimento, é dar essa glória a Deus. Outro exemplo que eu acho sensacional em relação a isso é João Batista. João Batista, quando ele começou como um profeta ali, e ele trouxe muito impacto ao povo de Israel, muitas pessoas vieram a falar com ele, viu, você é o profeta, você é o Messias, e ele, não, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu sou apenas uma voz no deserto, eu sou apenas uma voz. E quando Jesus começou o seu ministério, dá a entender que o ministério de João Batista começou a decair. Ele parou de ser tão reconhecido, parou de ser reconhecido pelos homens. E vieram falar com ele, e ele falou, viu, convém que ele cresça mesmo e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu acho muito forte esse versículo. Esse deve ser o nosso sentimento também. Convém que ele cresça e eu diminua. É para a glória dele, não é para a minha glória. É para a glória dele. É só para a glória dele. Nós existimos para a glória dele. Outro texto também que como a gente deve se portar, é até tema, né? É até um versículo chave da igreja aqui, está lá em Mateus 5, eu já estou encerrando já. Mateus 5, versículo 13 a 16. Lá diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Outra forma de viver para a glória de Deus é ser a diferença, é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. E a finalidade para isso é para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Essa é a finalidade. Mas é ser a diferença. É ser a diferença, é fazer diferente lá fora. Não é agir como a maioria age. Não é talvez sendo corrupto em alguma área, estacionando no lugar onde você não deveria estacionar.
não dando o jeitinho brasileiro, sabe? Não sonegando imposto. Muita gente faz isso. Não comprando filme pirata. Enfim, tem tantas outras coisas. Enfim, isso é só o mínimo que eu estou falando, né? Mas é sendo sal e luz. Essa é uma maneira que você glorifica a Deus. É sendo diferente. Não apenas só quando as pessoas estão olhando, mas quando ninguém está olhando também. Isso que é viver para a glória de Deus. É ser diferente. Ser diferente. E para fechar, Apocalipse 5. Não vou ler agora, mas só vou comentar. O Evangelho glorifica a Deus. O Evangelho glorifica a Deus. Testemunhar sobre o Evangelho glorifica a Deus. Sabe, eu acredito que todos aqui têm os seus dons, age de alguma forma. Talvez você não foi chamado para ser um pregador de púlpito, ser um cara que a sua profissão é a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus e pregar e ser um pastor, enfim. Mas todos os cristãos, eles são chamados a testemunhar do Evangelho, a pregar o Evangelho de Deus. Isso não é só para quem está na frente, isso não é só para o pastor. Não, não é só. Todos os cristãos são chamados para pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho glorifica a Deus. O Evangelho glorifica Jesus. Testemunhar o Evangelho glorifica Jesus. Se a gente não faz isso com medo do que as pessoas vão pensar de nós estamos agindo como Herodes. Se a gente não testemunha, se a gente não prega Jesus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso contexto, para as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos agindo como Herodes, tomando a glória que não é nossa, a glória é de Deus. Não testemunhando com medo de que a nossa imagem seja difamada. O Evangelho glorifica a Deus. E eu vejo isso em Apocalipse 5. Eu vou ler o texto inteiro, o capítulo inteiro, acompanhem comigo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Aqui é mais uma vez uma visão de João. De todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro como tendo sido morto é Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno ao cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O Evangelho glorifica a Deus, o Evangelho glorifica a Jesus.
digno é o cordeiro de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste os que procedem de toda a tribo, língua e nação. O Evangelho glorifica a Deus. Sabe, você nunca vai escapar do Evangelho. Em toda a eternidade você vai cantar a canção do cordeiro que foi morto. Você nunca vai escapar do sangue de Jesus. Nunca. Você sempre vai entoar o cântico do cordeiro que foi morto. Porque isso glorifica Ele. A proclamação do Evangelho glorifica a Deus. Pregar o Evangelho glorifica a Deus. E eu vejo quanto a igreja está distante disso. Sabe? Principalmente na área de missões. O quanto a igreja tem investido pouco em missões. Eu falo igreja no geral. Não estou falando dessa específica, dessa denominação. A igreja como corpo. Como ela não tem se preocupado com a pregação do Evangelho. Como ela tem investido pouco em missões. John Piper fala que missões existem porque não existe adoração a Deus em outros lugares. É por isso que existem missões. Porque os outros povos lá de fora não reconhecem e não adoram a Deus como Deus. E a gente não se preocupa com isso. A gente não tem ido, não tem investido. Paul Washer, ele usou uma analogia, ele fala que não tem como um cristão não ser um missionário. Ou ele é um missionário no seu contexto, em oração ou investindo, ou ele é um missionário que vai. Não tem como você ser um cristão e não ser um missionário. Ele fala que é como um poço entupido e que precisam de 2 pessoas para desentupir o poço. Precisa um que vai lá embaixo, ou seja, que vai para o campo missionário e desentupa o poço ali. E a outra pessoa é aquela que segura a corda. Em oração, investindo em missões, mas que isso machuca a mão daquele que também está segurando a corda. É penoso. A minha pergunta é, aonde estão as nossas cicatrizes nas nossas mãos se a gente não tem ido? E a resposta última para mim é que a gente não tem glorificado a Deus como Ele merece. Ele não está totalmente entronizado no nosso coração. Por isso que a gente não prega e por isso que a gente não se preocupa tanto com missões. É por isso. Ele não tem sido o norte da nossa bússola, ele não tem sido o alvo, ele não tem sido aquilo que nos guia. Nós não temos dado glórias como Ele merece. É por causa disso. É por causa disso. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Te agradeço pelo dia de hoje, ó Deus. Eu venho te pedir que a gente possa viver de tal forma, Deus, para a Tua glória e para a Tua honra. Que quer comais, quer bebais, que a gente faça tudo para a Tua glória, Deus. Que essa seja a motivação de todo o nosso ser, Pai. Que nós não venhamos, ó Deus, a buscar a glória dos homens, ó Deus. Mas sim a glória que vem do alto, a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu te peço, ó Deus. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, ó Deus. Que é inclinado a te amar, Deus, é obedecer os Teus mandamentos, ó Pai. Santifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra, Deus. Venha trazer essa consciência para nós, ó Deus. Que é tudo para a Tua glória, Deus. Que nós somos criados para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu te peço, ó Deus. Que todas as nossas ações venham refletir, ó Deus, o Senhor, a Tua glória. Que as pessoas venham reconhecer, ó Deus. Que as pessoas venham olhar as nossas boas obras e dar glórias a Ti, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém, irmãos? Isso é tão simples, né? A gente tinha que enxergar a nossa vida como um celular desse aqui, ó. Se esse celular tivesse vida, ele deveria se enxergar assim, qual que é a minha função, né? Não, a minha função é armazenar dados, é fazer com que o Ismael se comunique com outra pessoa, tirar uma foto. O celular, ele deveria saber qual era a função dele.
E a gente não sabe, às vezes, qual é a nossa função, né? Qual é o sentido da nossa vida, por que a gente existe. Então isso é algo fantástico para a gente refletir e difícil da gente alcançar, né? Obrigado. E isso faz toda a diferença. O dia que a gente aprender a toda manhã lembrar do por que a gente existe, por que nós somos criados, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, eu acho que as coisas começam a mudar, né? Porque o Evangelho ele tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando o Evangelho vem de fora para dentro, aí a gente vê todos os maus exemplos que a gente vê. A pessoa começa a fazer sem ter sido transformada. Mas a gente precisa se transformar. A hora que isso vem de dentro, nossa, tudo muda. A hora que a gente entende qual que é o propósito da nossa existência, tudo muda. Tudo descortina. Tudo que a gente enxerga na nossa vida é diferente. A forma da gente enxergar a nossa vida é diferente. Então foi muito confrontado, viu, Ismael? Obrigado pelo confronto.